este conhecimento. Hoje, mais uma vez, nós estamos entrando ao vivo. Isso, na Web Rádio pela Face Livre. Ao vivo, para você que vai nos acompanhar pela rádio, pode continuar nos escutando. Se você quiser nos ver, entre no Facebook, na nossa fanpage. Tá lá o link para você poder acessar o nosso vídeo, a nossa transmissão ao vivo. E é muito bom estar com vocês, sejam todos muito bem-vindos. Agora, o tema de hoje, Fábio, nós escolhemos meu sofrimento preferido. Por que meu sofrimento preferido? O que é o sofrimento? A Fábio tem uma definição muito boa a respeito do meu sofrimento. Na verdade, primeiro eu gostaria de dizer para vocês por qual motivo esse tema apareceu. Nós trabalhamos há 15 anos com desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento pessoal busca exatamente trazer para a pessoa ao contrário do sofrimento. É o desenvolvimento pessoal para que ele tenha bem-estar, qualidade de vida, autoconhecimento, para que ele seja feliz com quem ele é, estar de bem com ele, para que ele tenha emocionalmente equilíbrio, para que ele melhore os seus relacionamentos. Essa é a intenção do desenvolvimento pessoal. E no decorrer dessa última semana, né, de quarta-feira para cá, eu tive a oportunidade de conversar com diversas pessoas e é impressionante como a maioria delas, por mais que a gente conversasse, por mais que eu colocasse algumas situações, achavam necessário contar sobre a parte mais sofrida da sua vida e dizer que é incapaz de se livrar daquele momento, ou de perdoar determinada pessoa, ou de parar de sentir aquela dor, ou de entender ou de aprender algo com aquilo. Isso me deixou extremamente incomodada. E aí surgiu, eu comentando isso com o Carlos, falei, poxa vida, a gente oferece tantos recursos hoje, tem tantos recursos para que as pessoas possam buscar, e por mais que elas estejam querendo buscar melhorar, tem alguns sofrimentos que são os preferidos que elas não conseguem lidar, desapegar. E aí nós fomos estudar e rever nossos conceitos para que a gente pudesse preparar esse tema extremamente importante para conversarmos hoje. Uma coisa interessante, e que isso nós já conversamos várias vezes, por exemplo, entre nós e dentro dos treinamentos, como é difícil as pessoas largarem aquilo que machuca. Parece que é algo, como se já fizesse parte. Acabei de falar com uma pessoa, óbvio que eu não vou falar o nome, falei que iria falar na rádio, esse exemplo. Tem pessoas que nascem com uma verruga, que chama, né? Uma verruga, e a coisa incomoda, mas está ali e vai fazendo parte. A pessoa vai se acostumando com aquilo que incomoda. Aí quando vai chegar no momento em que ela encontra um momento para tirar a verruga, não quero mais. E quando tira, fica sentindo falta daquilo que fez mal a vida inteira. Não é? Como pode sentir falta de lixo, de alguma coisa que está incomodando? E isso é algo que nos surpreende. Nós entendemos, porém não compreendemos. Quer dizer, até podemos a cada um compreender como cada um vive. Mas como é difícil, né, largar. E a ideia hoje é que você entenda o seguinte, não importa qual seja o seu sofrimento, qual seja o seu sofrimento preferido, a sua dor, o seu momento traumático que você passou na sua vida, se você quiser transformar esse sofrimento em aprendizado, em algo bom que você vai carregar para você, para que você não cometa as mesmas falhas, para que você enfrente novos desafios e que para que você seja alguém melhor para você, que fique melhor com você, existe sim uma solução, sempre tem. Claro que tem. Agora, vamos entender um pouco o que é sofrimento, Fábio, porque o que é sofrimento? As pessoas sofrem, adoram sofrer, tem pessoas que amam sofrer e levam isso como um prato de vida, né? Agora, vamos entender o que é o sofrimento. A Fabiana tem uma explicação bem legal a respeito dele. O sofrimento, na verdade, o conceito de sofrimento está bastante ligado ao físico, ao organismo. Mas eu achei um conceito bem interessante que eu vou compartilhar com vocês agora. Considera-se sofrimento a toda sensação que causa dor, incômodo, mal-estar ou infelicidade na pessoa. Isso pode ser físico, e claro que nós, seres humanos, com uma característica toda especial nossa, trazemos a nossa parte emocional e psicológica. E esse incômodo, sofrimento ou dor, mesmo que tenha algum contexto, tenha a parte física, nós a imprimimos, a expressamos também na nossa parte emocional e psicológica. E é essa parte psicológica e emocional que, na maioria das vezes,
mantém o sofrimento ativo. Porque a ferida cicatriza no corpo. Sim. Eu quebrei o braço. Eu posso até ter algumas pessoas que falam assim, quebrei o braço e ainda toda vez que tá um friozinho, que nem tá hoje, eu ainda sinto o meu braço incomodar. Mas a ferida cicatrizou. Porém, a situação que criou a fratura no braço, todo o ambiente, o sofrimento, né, emocional que acabou acontecendo com esse acidente ou esse incidente que me levou a isso, é impresso, fica lá impresso na nossa parte psicológica, no nosso conceito emocional. E aí é esse que mantém assim, o alertazinho e ativo, esse que a gente alimenta quando a gente se apega a esse sofrimento e transforma ele no sofrimento preferido, Sim. favorito. Fica carregando, né? Fica inclusive alimentando. Mas sofrimentos, quer ver, o ciúme leva ao sofrimento, a timidez leva ao sofrimento, outras causas como, às vezes, uma compulsão. E daqui a pouco nós vamos falar a culpa. A culpa é um sofrimento muito grande que foi, de vez em quando a gente fala da culpa dentro nas rádios, né? E porque a culpa, ela foi o grande incômodo do século passado e continua sendo desse século e traz ansiedade. Uma das coisas que traz ansiedade também é a culpa. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito dela, mais no finalzinho. E a culpa geralmente ela vem camuflada, disfarçada, sim. Ela não aparece logo como alerta, olha, você está sentindo culpa. Ela vem de diversas maneiras, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, comportamentos limitantes que fazem com que você não entenda e que ao decifrar, ao desmembrar esse comportamento, buscar a razão dele, tá lá, a culpa presente. Em algum momento da sua vida, algo te gerou culpa que fez com que você desenvolvesse esse sofrimento. Legal, Fábio. Já falamos um pouco do sofrimento, do que é o sofrimento, do que causa o sofrimento. É óbvio que tem sofrimento que ele é inerente à nossa, aquilo que a gente quer. Uma pessoa está doente, um ente querido está doente, não tem como não sofrermos disso. É óbvio, vai ter um momento de sofrimento. Tem coisas que não dependem da gente. Porém, a grande maioria do sofrimento que temos, ela é agregada por coisas que são, às vezes, até fáceis de nos livrarmos. Mas as pessoas, talvez até por algum ganho, porque quando a pessoa sofre, ela está no coitadinho, né? Ela está no mimimi, ai. Então as pessoas estão em volta, tadinha, está sofrendo. E as pessoas vão cultivando este sofrimento, vão, como é que chama? Elas plantam e vão regando. Esse sofrimento vai dando frutos, né? Isso que é o complicado, é a pessoa quando ela se acostuma com aquilo que a faz sofrer e não quer jogar fora. E quando chega perto de um treinamento, como por exemplo, nós estamos na janela de um treinamento e acontece isso, né? Será que eu vou mexer com aquilo? Não sei se vou, não vou. É óbvio que o corpo fala, poxa, espera um pouquinho, está pronto para, de repente, arrancar alguma coisa que lhe faz mal. E o corpo reage com determinados medos, é óbvio. Agora, por que tem medo de perder aquilo que, está te doendo? Se dói, não fica com ele. E as pessoas parecem lixeiros, né? Vão arrecadando lixo. É depósito de lixo? O ser humano não é depósito de lixo. Mas acontece que, dentro de alguns conceitos que carrega de trás da humanidade toda, nós somos um depósito de lixo, sim. Porque quanto mais sofremos, mais evoluímos, mais nos desenvolvemos. Tem isso, né? Quanto mais sofrida é a pessoa, mais ela aprendeu, né? Mais ela é especial, mais ela passou. Como é que eu vou ser especial se eu não tiver um sofrimento, se eu não ficar alimentando e contando a minha história tão sofrida para o resto da minha vida? O que as pessoas vão achar de mim? Pessoas sofridas se tornaram identidade, o sofrimento deixa de ser um fato que está acontecendo ou que aconteceu, que vem, claro, quando ele foi um fato, ele se torna um comportamento, porque quando você se torna um sofredor, se tornar um sofredor e relembrar, reviver, sentir e agir se torna um comportamento. Quando isso tudo acontece, torna-se identidade. Quem sou eu se eu não tiver este sofrimento? Quem sou eu se não me lamentar deste fato?
Quem sou eu se sentar na mesa da minha família e não reclamar? E aí vem assim, né? Até o fato das pessoas sempre precisarem ter um sofrimento pior do que o do outro. Competição de sofrimento. Competição de sofrimento. Olha, você viu o que aconteceu com fulano? Bateu o carro e tá com problema financeiro. Puxa vida, coitado. Isso não é nada. Isso não é nada. Você não sabe o que está acontecendo comigo. Quantas vezes você que está ouvindo a gente ou que está vendo a gente já ouviu esta frase de alguém? Essas pessoas que se lamentam, ficam lamuriando, elas não sabem o que é ser alguém sem sofrer. Aqui não acontece isso, só no Canadá. As pessoas não ou no Alasca, né? No Alasca. Lá está dando. Uma coisa, assim, só não confunda experiência com sofrimento, porque tem pessoas que têm experiências, absorvem daquela experiência um grande aprendizado, aí sim, isso nós chamamos de estrada. Tem pessoas que têm longas estradas e podem passar a experiência, mas não sofrem, não ficam no sofrimento, no mimimi. Agora, a competição de sofrimento, nós vemos isso toda hora, né? Inclusive, assim, às vezes até nem é colocada a competição de sofrimento. Porém, a pessoa, às vezes, num papo qualquer, ainda joga o sofrimento dele ou vive daquilo que já sofreu, não está nem sofrendo, que já sofreu como algo que fosse, como se fosse presente e importante, né? Importante. Não sei o que é ser a pessoa que eu sou se eu não tiver esse sofrimento. E não é o fato, como o Carlos disse, é importante dizer isso, porque fatos difíceis, desafios, momentos ruins, perdas, abandonos, lesões corporais, acidentes, traumas, acontecem na vida de todo mundo. Todo mundo nasce, do dia que nasce. O primeiro grande trauma é o nosso nascimento. Você sai de um lugar quentinho, protegido, fora os fatos que já aconteceram dentro da barriga, mas de um lugar quentinho, protegido, de repente você começa a ser expulso para um lugar onde você vai ser solto, onde tem ar à sua volta, é por isso que o bebê esperneia tanto, ele se sente completamente desprotegido. E é muito interessante como tem pessoas que se propõem, né, a estudar a existência, a nossa existência dentro do útero e o nascimento, e como a nossa natureza é tão sábia ao ponto da mulher produzir um hormônio que faz com que o bebê tenha neste momento uma amnésia, e aí ele nasce. Esse é o primeiro sofrimento. Imagina se todos os dias da sua vida você fosse lembrar da dor do seu parto. Não. Isso quer dizer, Fabiana, que eu não me lembro. Mas tem pessoas que traumas emocionais que são vivências que aconteceram no parto e que nós, durante a nossa história de vida, apesar de não identificarmos de onde vem, geramos comportamentos e sensações que remetem àquele momento. Mas isso não quer dizer que eu vou, aos meus 50 anos, contar para todo mundo, que eu me lembro nitidamente, o que aconteceu no meu momento do meu parto. Mas aí vem uma pergunta ainda. Tem pessoas que hoje, nos dias de hoje, dizem, mas criança esquece. Quando você falou, inclusive, de um bebê que está ali, acolhidinho, quentinho, bonitinho, num lugar seguro, mesmo com, às vezes, turbilhões em volta do momento de nascimento, quantas gravidezes indesejadas e o que causa isso para aquele bebê. Mas criança não entende de nada, criança não traz nada. E assim, como não traz? É só você se lembrar de algum acontecimento na sua escola, com algum trauma, com alguma professora, entendeu, professores? Professores causam traumas grandes. Então, assim, a criança esquece, Fá. Uma bronca do pai, um castigo, uma forma que falou. Na verdade, talvez não se lembre especificamente do fato, mas a sensação, a impressão lá, no emocional fica. E aí, toda vez que algo acontece, mesmo aos seus 60 anos, que faz um link, que pode ser que aconteça algo parecido, a sensação vem. É aquelas pessoas, por exemplo, que têm medos sem nenhum sentido. Sim. Medo de borboleta, por exemplo. Tem algum sentido ter medo de borboleta? Para uma pessoa adulta, não. Não, mas para uma criança que teve algum susto, ou que ouviu um adulto dizendo algo sobre uma borboleta, como por exemplo, se colocar a mão na borboleta você vai ficar cego, e aí a criança coloca a mão na borboleta,
e o adulto faz aquele escândalo enorme e a criança nem entende, o adulto nem entende, mas um bicho tão insignificante não consegue nem olhar a imagem de uma borboleta no computador. E aí você fala, da onde vem isso? Claro, porque está lá impresso, a gente fica com a emoção. E é essa a grande magia do ser humano. Nós temos duas formas de interpretar, o físico e o emocional. E mais ainda, o mental, a capacidade que a gente tem de raciocinar sobre esses dois aspectos. Deixa eu só complementar uma coisa para não ficar... Não é que não é sentimento de adulto. O adulto sente, porém é um sentimento da nossa criança. Então, se eu criança tive um medo, como por exemplo, eu passei uma boa parte da minha vida com medo de aranha. E não importava se a aranha ela pudesse estar onde ela estivesse. Eu soubesse que aquele lugar tinha uma aranha desse tamanho, eu tinha medo de uma aranha que fosse pequenininha. Por qual motivo? Adulto, racionalmente, a aranha não ia me fazer mal. Como a borboleta, como tem pessoas que têm medo de cobra. Quantas cobras você encontra na rua? Não é? Medo de rato, medo de sapo, medo de lagartixa, sei lá. Ou medo de borboleta, medo de balão de gás, aquele de festa, de bexiguinha. Quer dizer, são algumas fobias que nós temos, que o adulto tem, que nós vamos encontrar aonde? Lá na nossa criança. Então a criança não esquece. Pode esquecer do fato, como a Fabiana acabou de colocar. Eu quero agradecer as pessoas que estão assistindo aqui. Não acabou não, tá? Só que assim, o Jair está dizendo aqui, tudo bem, Jair? Tá o Jair, Priscila, Fran, Rafa, tem um monte de gente aqui assistindo, dizendo que tá legal no via Face e da rádio junto. Nós estamos buscando ampliar para que a Web Rádio Dimensão chegue até você com mais carinho, com mais intimidade, e nós juntos, né? Tem a pergunta, faça dentro do chat. Do chat não do Face, do chat aqui da rádio. Do Face está longe, eu não enxergo. Bom, e por que a gente está falando então da criança? Da onde surgiu isso? Porque algo que me fez sofrer lá na minha infância pode fazer com que a minha vida inteira gire em torno desse sofrimento. Sim. E aí eu fique a minha vida inteira achando que eu não sou merecedor, que eu não sou importante, que eu não sou digno, que eu não sou capaz, por um fato em si, que muitas vezes a criança não tem responsabilidade praticamente nenhuma. Mas quando o sofrer se torna a sua identidade, se você não sofrer, você for uma pessoa feliz, você não é bondoso, se você for uma pessoa que tem sucesso, e quando eu digo sucesso, eu não estou falando sucesso financeiro, não. Eu estou dizendo sucesso, para nós da equipe Dimensão, é você fazer aquilo que você quer e ter o resultado que você deseja em qualquer contexto. Isso para nós é ter sucesso. Estar sentado com o seu filho, brincando, colocando toda a sua atenção nele, sem pensar nos problemas do seu trabalho, sem ficar pensando no que você tem para fazer daqui a pouco. Focado no seu filho, curtindo, vivendo aquele momento com prazer, isso para nós é ter sucesso. Conquista do seu sonho, do seu objetivo, a conquista do seu desejo, seja ele qual for, grande ou pequeno, não importa. Ou pequeno ou grande para quem? É aquilo que você tem vontade. Se nós nos programarmos para ir numa pizzaria e for gostoso e cumprirmos, por ir para uma pizzaria foi um pequeno projeto conquistado, olha que legal. Ou fazer uma viagem ao mundo. Eu não sei, cada um tem o seu projeto, o seu sonho, o seu desejo. Isso, para nós, é realmente o sucesso, é a felicidade. Mas, ou seja, pessoas de sucesso podem ser felizes e podem ser boazinhas e podem ser pessoas sensacionais e incríveis. Existem pessoas que são extremamente sofredoras, que supostamente estariam ligadas a ser alguém evoluído, que são más e que fazem mal às pessoas, que têm inveja, que atrapalham a vida do outro. E existem pessoas de muito sucesso, que têm êxito. Por exemplo, o Gandhi. Gandhi tinha êxito naquilo que ele fazia. Ele conseguiu os objetivos dele. Ele era uma pessoa má? Não. Ele tinha momentos de sofrimento, talvez ele se colocasse em alguns momentos, e tem a história dele, é claro, mas ele vivia daquilo que ele precisava fazer para se sentir bem, para ser melhor. E é essa a ideia. Quando a gente fala meu sofrimento preferido, favorito, é que para você entenda que esse seu sofrimento, que você lembra todos os dias, que você decidiu se tornar a sua identidade, fazer dele aquilo que você é, ele pode estar te fazendo mal. Ele pode estar te pedindo de ser quem você realmente é. De buscar algo melhor, de ter o sucesso,
de ser feliz, estar feliz e bem com as pessoas à sua volta. Esse sofrimento pode estar impedindo você de ter um relacionamento saudável, de buscar os seus sonhos, de alcançar algo que te faz bem. Eu ouvi esses dias de uma pessoa o seguinte: eu acho que não existe nada no mundo que vai me fazer esquecer este fato ou ver isso diferente ou compreender. Esquecer, talvez não esqueça. Porém... E ela tem razão. Esquecer, o fato aconteceu, mas a forma como ela olha para aquele fato, com certeza pode ser diferente. Mas, se ela realmente tem a crença de que ela jamais vai conseguir fazer isso, posso ser o maior terapeuta do mundo, o melhor hipnólogo, posso ter o maior tratamento que, infelizmente, esse sofrimento vai continuar sendo preferido na vida dela até o final dos seus dias. E, entre aspas, até bom no programa, né, Web Rádio, entre aspas, que a gente faz tanto entre aspas, né? Entre aspas, é. De repente a gente pode até usar. Entre aspas, vamos lá, tem alguns sofrimentos que as pessoas, elas acabam buscando relacionamentos, buscando situações e fatos para que aquele sofrimento entre em pauta e cada vez seja algo real. Para falar, tá vendo? Olha lá, aconteceu de novo. Eu vou dar ela tem razão, né? Tem razão, interna. Eu vou dar um exemplo de pessoas que têm ciúme e não curam o ciúme, não vão atrás de buscar compreender o ciúme, que de uma certa maneira é uma coisa simples de se resolver, porém não fácil, mas simples. E essa pessoa, o que ela faz? Normalmente ela se relaciona com quem? Com pessoas que transmitem insegurança, com pessoas que transmitem o ciúme, com pessoas que convivem com outras pessoas e que isso causa ciúme, porque às vezes a pessoa passa a ser um ícone, passa a ser querida. Olha que relacionamento sofrido deve ser esse. Como a timidez. Você imagina pessoas tímidas, elas acabam provocando situações onde a timidez, tá vendo? Eu precisava ficar isolado, porque as situações que a deixam expostas, elas evitam. Se expõe em situações de maneira inadequada só para comprovar E que receber o crítica. Sofrimento é verdadeiro. Olha, eu tinha razão. Recebeu crítica, tá vendo? Eu faço isso e fico criticado, então me isolo, fico dentro da minha ostra. Ou ela Esse se é um expõe complicado. para as pessoas que ela já sabe que vai ter a crítica, porque são pessoas que são extremamente críticas. Então é necessário, né, nós sabermos, você que está nos assistindo, saber quais são os seus sofrimentos, ou qual aquele sofrimento que está mais te incomodando, qual é aquele fato, aquela sensação que incomoda. Aí sim, você precisa primeiro resolver o que quer fazer com ela. Se você quer... Está disposto a fazer algo diferente ou quer continuar acariciando, cuidando, muito legal, né? Alimentando, porque alimenta. O monstro vai crescendo. Regando, né? O monstro vai crescendo, vai alimentando e vai crescendo, porque cada situação da sua vida que você passa e que aquilo é reforçado, fica mais forte dentro de você de que aquele comportamento é um comportamento que é vital. E, como o Carlos disse, na verdade ele não é vital. Você se coloca em situações que façam com que esse comportamento se mantenha. E óbvio, como que a gente faz para lidar com isso? Como a gente faz para mudar isso? Como a gente faz para lidar diferente? Antes de entrar nisso, eu posso fazer uma analogia? Claro. Que nós vamos entrar... Cara, eu posso porque você está dentro do raciocínio. Legal. Tem pessoas que detestam abacaxis, mas elas plantam abacaxis e querem colher uvas. Se você planta abacaxi, você vai colher uva. Se você planta tomate, você não vai colher alface, você vai colher tomate, ou vice-versa. Ou seja, há pessoas que que fazem tudo do mesmo jeito, porém querem resultados diferentes. É necessário, se você quer colher uva, é necessário plantar uva. Agora, se você tem uma plantação de abacaxi e quer plantar uva, o que fazer com esta plantação de abacaxi? É óbvio, como arrumar um armário. Eu quero Tem que arrumar um abrir armário. espaço. Claro, você tem que remover a terra inteira, tudo aquele negócio que ali era a plantação de abacaxi, começar a semear, e pensa que é fácil, né? Começar a semear a plantação de uva e esperar o tempo de colher. Tem pessoas que acham que agora, é assim. Não, e ainda, né, que é o que eu vou entrar no que que eu ia dizer, você precisa se informar. Será que aquele terreno dá para plantar uva? Sim, opa. Como que eu preciso fazer isso? Eu tenho conhecimento de como plantar uva. Olha, aquele terreno não é adequado para uva.
Aonde eu vou plantar? O que eu vou buscar para plantar? Quais são as pessoas que eu vou buscar para me ajudar a plantar uva? Quanto tempo eu vou ter que esperar? Ah, eu não posso me livrar dos abacaxis agora, então, porque eu preciso preparar etapa por etapa, porque senão o abacaxi vai me dar muita falta. Tá bom, diminui aos poucos. Deixa eu tirar, vou cortar metade do terreno, vou vender uma parte do terreno. Algumas pessoas conseguem fazer isso de forma muito rápida. Uma mudança rápida e ela consegue se transformar e transformar o comportamento muito rápido. Cada um é um. Outras precisam de mais tempo, precisam se respeitar mais. Enfim, cada uma do seu jeito. O que importa é, o primeiro passo, você precisa querer. Você precisa querer plantar a uva. Você precisa querer e entender que você não precisa e não quer mais o abacaxi. Perfeito. Que você pode viver sem o abacaxi. Ter consciência dele. Sim, eu tenho esse fato difícil na minha vida que me faz sofrer, que me causa relacionamentos repetitivos, comportamentos repetitivos. E eu quero deixar ele. Como eu vou fazer isso? Adquirindo conhecimento. Buscando algo para fazer diferente. E aí desenvolver um planejamento, uma metodologia que caiba para você, para que você consiga fazer isso diferente. Nossa, Fabiana, você falando parece tão fácil. Não é difícil, basta não querer. É difícil. Basta querer. O mais difícil é dar o primeiro passo. Eu ouvi de uma pessoa, uma vez, que ela fez uma tatuagem bem grandona, num lugar que geralmente dizem que é bem dolorido. E eu perguntei pra ela, como foi? Doeu muito? E ela me respondeu o seguinte, no começo, depois de um determinado momento, eu acostumei com a dor. Isso é sério. Isso seja, é muito sério. No corpo, ela se acostumou com uma dor física. Ela estava, vou pôr entre aspas, mas lesando, agredindo o corpo e ela se acostumou. Quando você alimenta o monstro de um sofrimento, de um fato que aconteceu na sua vida, um rancor, uma raiva de alguém, uma mágoa, você está lesando emocionalmente a si e já se acostumou com a dor. Quer dizer, tem pessoas que pegam ressentimento com outra, a outra nem se lembra mais ou nem sabe que nem te sabe machucou. O que fez. E a pessoa fica levando esse ressentimento por anos a fio. Por anos. Às vezes uma coisa muito simples. Uma bala que não ofereceu. Existem pessoas que elas gostam tanto de sofrer que o fato de uma pessoa não ter oferecido a bala, ou de naquele dia ela tá com dor de dente, e tá com uma cara diferente, não ter falado bom dia pra você daquele jeito, você já, você me magoou quando me disse bom dia, e carrega um sentimento que é teu, porque a mágoa, ela tá pra você. A raiva, o rancor, ela tá dentro de você. O outro não tá sentindo nada com isso. O outro não está sofrendo nada com isso. E nem vai sofrer, porque não, às vezes nem sabe. Ou se a pessoa fez porque achou que deveria ter feito daquela maneira, Sim. Não importa. Agora, o sofrimento é individual, é seu. E ele seria vampiros, né, emocionais, vamos deixar talvez para uma próxima rádio. Mas são pessoas que ficam acumulando esse lixo para tudo quanto é lugar, de tudo quanto é jeito. Esse acúmulo de lixo, o que fazer com esse lixo? Porque nós chamamos de lixo, o sofrimento que a pessoa vai acumulando ao longo da vida e vai fazendo com que esse lixo emocional faça parte da vida. Tem pessoas que adoram viver e sem esse lixo, parece que não é saudável, parece que não é bom. O que fazer para começar a se livrar deste lixo? Quais são, além dos primeiros passos, quais as atitudes que você recomenda? Depois eu tenho algumas aqui que quero passar, mas fala as suas aí. O primeiro passo, a gente já disse, é você querer. É você olhar para isso e falar, puxa, isso está me fazendo mal. Tá doendo, eu acostumei com a dor, mas eu não quero mais essa dor na minha vida. Tá. Esse é o primeiro passo. Mas alguém pode aqui se questionar, inclusive eu escrevi grande aqui. E se eu vou me livrar de tudo isso, o que vai sobrar? Essa é uma pergunta interessante. O que vai sobrar? Todo fato tem um aprendizado. Sim. O que isso te ensinou? O que esse fato te ensinou para que você se tornasse quem você quer ser ou que você é? Aí você vai dizer assim para mim, nossa, Fabiana, como que eu vou achar o que eu aprendi? Tudo que você vive, cada instante da sua vida está te ensinando alguma coisa. E está criando um você do futuro. O que a gente está fazendo agora, o que você está ouvindo a gente falar,
está criando um novo você. Mesmo que você não se aperceba de imediato. Mas o conhecimento está sendo guardado ali, o aprendizado está sendo guardado. Em um momento em que você precisar, esse aprendizado vai aparecer para que você possa usá-lo. Ou seja, todo fato, por pior que seja, tem um aprendizado e um momento de amor. Ah, impossível ter um momento de amor. Sim. E é esse momento de amor, quando você descobre o amor por si, o amor pelo que você é, pela sua essência, pelo que você vale, a importância que você tem no mundo e no universo. A gente falou já sobre amor próprio na rádio. Quando você acende essa chama, aí você entende o quanto você é especial, o quanto passar por aquilo foi importante para que você se tornasse especial e o quanto aquilo te ensinou algo para se tornar alguém cada vez melhor. Aí sim, o sofrimento ajuda você a evoluir, sim, quando você usa ele como aprendizado e a seu favor, para que você se valorize, mas não que o mundo te valorize pelo seu sofrimento. Mas eu ainda me pergunto, vamos fazer uma analogia. Estamos numa viagem, a vida é uma viagem. Aí nós vamos nessa viagem, nós colocamos uma mochila nas costas, que é tudo aquilo que nós vamos recolhendo e aprendendo na vida. Aí tem pessoas que perguntam, pô, se eu me livrar disso, o que eu vou fazer? O que resta? Espera um pouquinho só, você não teve momentos felizes, não teve momentos de sucesso, não teve momentos de amizade, não teve momentos de carinho, não teve momentos que foram bons. E não vai viver momentos para você preencher aquilo? Não, Como que vai ser do hoje para lá? Vou preencher com o que eu vou construir de diferente. E o pior é que as pessoas pegam esses momentos bons, em vez de colocar a vista na mochila para tirar fácil, não fica escondendo nos buracos. Impressionante, né? Não tem momento bom, não quero saber. O sofrimento está lá sempre no pauta. topo. Em pauta. Tá sempre no topo. Não, e com o sinalzinho, ó, tô aqui. Quer dizer, sempre os post-its, né? Por data, organizadíssimo. E aí você alimenta. E o mais engraçado é que algumas vezes, quando a pessoa ela busca até isso, mas ela se vê de frente com algo que realmente precisa ser olhado, cuidado, revisto, ela foge, ela corre, ela se esconde. Sim. É muito impressionante isso. E não é por não achar que não tem capacidade, é porque talvez precisar olhar para aquilo, ela acredita que talvez tenha o mesmo sofrimento do momento em si. E eu digo para você, o que você passou com 5 anos, você não tinha a estrutura emocional, os aprendizados, a sua história de vida, os recursos, né? Todas as coisas que você viveu na sua história para lidar com aquilo. Hoje, 1 ano depois, uma criança de 6 tem um pouquinho mais. Hoje, com 30, com 40, com 60, com 70, com 80, porque nunca é tarde, você tem um montão a mais. Não existem fatos na sua vida que você passou, você fala assim, aí você, em um momento, relembra e fala assim, caramba, dei tanta atenção para aquilo, né? Vai parecer um negócio tão grande, aí hoje eu olho e falo, que bobagem. E na época foi um monstro, né? Que bobagem. Aí você olha para aquilo. Eu tenho um filme que chama Duas Vidas, ele tem uma cena muito interessante. Nesse filme, se você tiver a oportunidade, assista Duas Vidas, com Bruce Willis, da Disney. É um filme sensacional. E ele tem um encontro com a criança. E tem um fato que ele diz, um momento em que ele diz assim, nossa, aquele elevador parecia tão grande. E hoje ele é adulto, ele vê que o elevador não era grande, que o fato que ele ia passar não era o mais difícil e nem era tão difícil, e aí ele carregou a vida toda achando que aquilo era enorme, que aquilo era assustador, que aquilo... Enfim, se tiver oportunidade, assista, porque é um filme sensacional, que vai com certeza fazer você pensar e repensar sobre a sua história com a sua criança. Quer dizer, como uma criança. A criança está olhando o mundo de baixo para cima, o adulto de cima para baixo. Agora, uma coisa que é muito, muito interessante, inclusive você acabou de falar, a atenção. Quando nós damos atenção ao sofrimento, ele vira uma coisa familiar. E quando nós damos muita atenção àquilo, ela vai se tornando cada vez mais real e presente. E quando nós fazemos essa analogia com o lixo, imagina o lixo na sua casa, ele fede. Um sofrimento seu em pauta, o quanto ele não atrapalha a família, o quanto ele não atrapalha as suas amizades, o quanto ele não machuca pessoas. E realmente, quando a gente fala o lixo fede, ele incomoda. O quanto ele não faz isso no seu meio ambiente, no ambiente que você vive, né? E o que acontece muitas vezes é que quando você vai
pegar o terreno lá do abacaxi para começar a plantar uva, não é assim de uma hora para outra. Às vezes é necessário você arregaçar as mangas, vai machucar os dedos, vai ficar cansado, vai ficar exausto, vai precisar ver e plantar, às vezes uma vez, uma uva de um tipo lá que não deu certo. Não é que vai ser, olha, me livrei, foi mágico, tá tudo lindo e maravilhoso. É necessário esforço. E muitas vezes, nesse momento em que a pessoa ela enfrenta as primeiras dificuldades em lidar com esse sofrimento, as primeiras dificuldades em rever essa história, ela desiste. Ela desvia o caminho dela, às vezes por um caminho que ela pode até parecer naquele momento mais fácil, mas ela não percebe que é importante ela encerrar um ciclo para iniciar um novo. Porque se você começar a plantar em cada cantinho de um jeito, você nunca vai saber, primeiro, qual o resultado que deu certo. E segundo, qual foi mais eficiente para você? Qual foi o aprendizado que você teve? Eu tenho duas coisas e tenho uma pergunta para você especificamente, que era para a gente, mas eu acredito que você vai querer responder. Tem uma frase que a pessoa diz o seguinte: não se livrar dos sentimentos negativos, do descaso, desapontamento, decepção, insegurança, ciúme, essas coisas que nos fazem mal, faz com que sejamos consumidos pela amargura e drenados na nossa autoestima. Aí a pessoa está passando mal, autoestima baixa, e não sabe muitas vezes nem o porquê. Por isso é necessária essa faxina. E vem meio que de encontro com que o Jair, que acabou de sair do treinamento, pergunta o seguinte: como visualizar efetivamente o aprendizado causado por qualquer situação? Eu sei que no Expandido você vai aprender a fazer isso, ele está já quase escrito no Expandido, quem sabe ele vem, mas assim, não sei o quanto você pode adiantar disso, porque lá a Fabiana, inclusive, ela mesmo que dentro desse treinamento ela coloca um pouco desta resposta ou muito desta resposta vivencial. Mas acho que você pode dar uma dica, né, Fábio? Na verdade, Jair, a primeira coisa é querer, como eu acabei de dizer. A segunda coisa é ter o conhecimento de que existe esse momento de aprendizado. E aí você buscar ferramentas e profissionais que possam te orientar, porque algumas coisas a gente consegue sim fazer sozinhos depois que a gente aprende algumas ferramentas. E é importante compreender que em determinados momentos a gente não consegue fazer isso sozinho, a gente precisa realmente de ajuda. Momentos mais complexos, que tem uma carga emocional maior, é importante que você tenha profissionais para te ajudar a olhar para este fato de uma nova maneira. Mas, repensando, relembrando deste fato e usando os recursos que você sabe que tem, você acabou de sair do treinamento, você sabe que você resgatou alguns recursos, que você trouxe a consciência, relembrou desses recursos extremamente importantes e você pode usá-los para olhar para esse fato de uma nova maneira. Você, no seu treinamento, também passou por uma vivência que fez com que você olhasse para algum fato da sua história de uma outra maneira, recontando esse fato. E é com técnicas, ferramentas, diálogo interno, você ter a capacidade de desenvolver e conversar melhor consigo, ter um bom diálogo interno, que você vai conseguir olhar para esses aprendizados. Mas a primeira coisa é, passou por algo, peraí, o que isso tem para me ensinar? Faça a pergunta, o que eu preciso aprender com isso? O que essa história, vamos supor, furou o pneu do carro. E aí você sabe que toda vez que fura o pneu do carro, você esquece de consertar o step. Olha lá, poxa, toda vez que fura o pneu do carro, eu esqueço de consertar o step. O que eu preciso aprender com isso? Aprendizado é preciso criar uma metodologia de um lembrete, um alarme no celular, furou o pneu, eu vou consertar o step no dia seguinte, ou troquei o pneu, já consertei o step. Olha aí o aprendizado. Quando furar o pneu de novo, por algum motivo externo, o que vai acontecer? Você já tem uma metodologia, um sistema, vai estar lá o step pronto, porque você já criou um sistema para você resolver o problema. Você não vai mais chamar guincho, porque os dois estão furados, porque você esqueceu de arrumar o pneu do carro. Você tem a solução e já tem uma metodologia para evitar que essa situação seja um problema para você de novo. Deixa eu dar um exemplo de um treinando, e bem prático. O pai dele morreu quando ele tinha seus 9 ou 10 anos de idade.
E ele passou a sua vida culpando o pai, porque o pai tinha morrido. Aí você fala, como é que um fato tão desagradável pode ter alguma coisa boa nisso? Primeiro, ele entender como adulto e mostrar para a sua criança que o pai não morreu porque ele quis. Morreu porque a vida o levou. Seja lá o motivo. 2, o que fez essa criança? Ela acabou não só estudando mais, como ela acabou desenvolvendo capacidades impressionantes para poder sustentar a família, porque ele era o irmão mais velho. Muito bem, ele chegou a um nível profissional e financeiro muito bom, mas ele tinha essa mágoa do pai. Ou seja, o que ele entendeu de bom neste fato? Apesar de ser um fato sofrido, um fato doloroso, ter a perda do pai que era o herói, ele conseguiu entender o que aquele fato o fez. Fez ele impulsionar uma vida inteira, sustentou a família, conseguiu se elevar profissionalmente, teve sucesso sim, financeiro. Ele tinha realmente o que ele veio buscar, era exatamente algumas mágoas, aquelas coisas para poder ter uma qualidade de vida familiar, que era o que lhe faltava, que foi exatamente a perder o pai que lhe causou. Então ele compreendeu tantas coisas. O que teve de bom naquele fato? Puxa vida, perder um ente querido dói muito. Agora, o que a gente pode ter de bom nisso? Aí é onde vem a evolução, onde a pessoa consegue buscar as coisas boas dentro daquele fato que não foi talvez o mais adequado ou o mais gostoso de se viver. Isso é onde diferenciam as pessoas, o que faz com as situações. Quando a vida lhe dá alguma coisa, o que você faz com ela? Tem pessoas, quando ganham um limão, fazem uma limonada. Outros não querem nem saber do limão. O que você vai fazer com ele? Ou ficam espremendo na boca azedo, direto. Né? E fazendo careta, e reclamando que tá ruim, que tá machucando, que tá dando afta. E isso é a diferença exatamente do caminho. Você tem caminhos fantásticos. As pessoas caem, não sei se é importante ou não, mas as quedas acontecem. Importante o que você vai fazer com a queda. Qual o aprendizado que vai ter? É o negócio do pneu. Peraí, eu me ferrei uma vez, deixa eu ver o que eu vou fazer nas outras vezes para não acontecer a mesma coisa. Agora, se você cair no buraco toda hora e não toma cuidado, uma hora vai cair, cada vez mais que cai no buraco, mais difícil fica para sair. E é necessário para você ter esse aprendizado, para você poder olhar o seu sofrimento, de novo, querer, buscar conhecimento, adquirir ferramentas, ler um livro, ver um filme, assistir uma palestra, fazer terapia, buscar um treinamento. Não importa qual seja o método que você escolha, o que importa é que você busque algo que te faça bem. Não desvie do seu caminho e que vá de encontro com o teu propósito, com aquilo que você quer ser, que vá de encontro com os seus objetivos. Isso faz toda a diferença, porque recursos você tem, capacidades todos nós temos, todos nós somos seres únicos e especiais, capazes de desenvolver tudo aquilo que você precisar. Pode não ser um expert em algum aspecto, mas se você quiser desenvolver aquele talento, fazer algo, você pode. É necessário que você queira. Eu ouço muito também o seguinte, é fácil falar, mas aí, quando vem uma situação, começa a vir aqueles pensamentos, quem controla os seus pensamentos? Aprender a ouvir os seus pensamentos ou a calar as suas vozes internas, interpretar esses pensamentos, também é importante. De quem são os pensamentos, né? Eu acho engraçado, às vezes as pessoas fazem terapia e falam assim, é que a gente fez 3, 4, 5 sessões e não resolveu nada. Mas não sou eu, nem o Carlos, e nem o psicólogo, nem o coach, nem o terapeuta holístico, nem o xamã que vai resolver nada. Qualquer pessoa que vai te ajudar, qualquer profissional vai te oferecer caminhos. Agora, trilhar o caminho, buscar o recurso, usar o recurso, cabe a você. É como você fazer um curso de eletrônica e você receber a ferramenta, receber a explicação de como faz, tem que trocar a tecla lá do computador. Você tem que abrir com a ferramenta, pegar a tecla e tirar. E você fica olhando para o computador e se lamentando porque a tecla está quebrada. Você fez o curso, você tem o conhecimento, você tem a ferramenta, só que você precisa arrumar o seu computador. Se ele é só seu e ninguém pode mexer. Por mais que alguma pessoa possa influenciar, tá lá. É você que precisa fazer, é você que precisa utilizar isso.
É você que precisa rever a sua vida, você que precisa se rever no espelho. E o que mais faz com que a gente tenha os nossos sofrimentos favoritos é o fato de que a gente não tem, muitas vezes, orgulho de quem somos quando olhamos no espelho. Perfeito. Autoestima baixa, autoimagem baixa, nós não valorizamos aquilo que somos. Achamos que sempre a grama do vizinho é melhor que a nossa e que nós somos coitados, e estou dizendo nós, porque eu estou dizendo no generalizado, uma característica social que foi educado o ser humano a pensar assim. Graças a Deus, hoje, a psicologia positiva e outras linhas tantas trazem para nós uma forma diferente de pensar. Você é especial, sim, não deixa ninguém dizer isso não. Não precisa sofrer a vida inteira para ser boazinho, para ser admirado. Não precisa ficar no milho. Não tem isso. Você é alguém muito importante que merece tudo que a vida tem para te trazer, de bom e de ruim, que merece ser feliz, que merece estar bem. Você é sensacional e não deixa que ninguém diga ao contrário. Como é que é essa do milho? Fica ajoelhando no milho, né? No milho. Quanto mais a pessoa ajoelha no milho, mais coitada ela é. Né? Mais devota ela é. Mais pagando com dor ela está pagando. E aí as pessoas passam a vida assim pagando com dor. Nada de pagar com dor. Sofrimentos acontecem, fatos acontecem, dores acontecem no nosso corpo físico, na nossa mente, na nossa parte emocional, mas que servem como aprendizado para fazer com que você seja feliz. Evolua sim, mas usando a seu bem, não dizendo que você evoluiu porque sofreu. Não, evoluiu porque passou um momento em que teve um sofrimento, mas aprendeu com aquilo. Eu separei algumas coisas, alguns itens que talvez o pessoal vá, não quero mexer muito no sofrimento, mas o que eu posso fazer com isso com mais facilidade? Então eu separei alguns aqui, para poder encerrar. Então assim, você pode usar isso que te faz sofrer, você pode se autoflagelar, flagelar. Guardar no coração e ficar remoendo aquilo até dizer chega. Essa é uma alternativa, que é o que a maioria faz. Mas também você pode, por exemplo, se for a culpa, jogar a culpa nos outros. Ou, entendeu? Sempre culpar os outros por aquilo que você sofre. Olha, isso aí também é uma coisa... Nossa, como isso é comum. São alternativas, né? Eu quero me livrar disso. Você não vai se livrar, mas é uma alternativa. Outra que você pode fazer, talvez essa já comece a melhorar. Racionalizar a culpa. Ou aquilo que te faz mal. E se perguntar, por que isso está fazendo mal para mim? O que está acontecendo? Todo mundo faz isso e ninguém é punido, isso no caso da culpa. Ou se as outras pessoas também têm. Quer dizer, já começa a ter um pouco mais de consciência. Ou você pode negar. Isso é legal, você pode negar. Não fui eu que fiz isso não é meu, isso não sinto assim, fica sempre negando. Ou, enfim, você procurar negociar, entender, compreender o que te faz mal, o que te faz sofrer. E em vez de ficar com esse sofrimento, com carinho por ele, esse sofrimento querido, jogue fora, arrume o armário da sua vida. Vai doer talvez momentaneamente? Talvez doa um pouco. Talvez até doa muito, mas talvez até doa muito, mas vai tempo, doer. Por tempo limitado. Aquele momento, e você está sentindo essa dor todos os dias, a todo instante. E isso não é bom. Isso não é bom. Essa frase, para quem já participou dos treinamentos, sabe que é muito minha, eu falo isso mais de uma vez. A ferida, se você não cuida, ela fica lá aberta, purulenta e ela dói todos os dias. E é claro que quando ela já está infeccionada, machucada, eu estou falando do corpo físico, é necessário que você esfregue, que você limpe. Isso vai doer muito, mas vai cicatrizar. E depois você, ao olhar para a cicatriz, vai lembrar da sua coragem em cuidar da sua ferida. Vai lembrar da sua determinação, da sua força em lidar com aquela dor. Vai lembrar de quanto você se dedicou e de quanto você foi determinado, equilibrado para lidar com aquela dor. E aí, quando você olhar para aquilo, aquilo não é mais uma dor. Aquilo é recurso, aquilo é história de vida, aquilo é aprendizado. É exatamente esse o recado que nós queríamos dar para você
desde lá do comecinho. Não importa qual seja a ferida, precisa limpar, mexer, tomar o remédio certo, buscar a medicação, a ervas, o que for, desde que você se comprometa a curar a ferida, para que ela pare de doer, pare de sangrar todo dia. Porque cada gotinha de sangue dessa é um desperdício da sua energia vital. Com certeza. E acho que para finalizar fica o recado. Se você quer uma melhor qualidade de vida na sua vida, se você quer encontrar talvez um pouco mais da tal da felicidade, que acho que é o objetivo comum de todos os seres humanos, eu desconheço alguém que vá buscar conscientemente a infelicidade. Inconscientemente muitos buscam. Mas todos querem buscar a felicidade, até aqueles que reclamam, até aqueles que fazem tudo isso que nós falamos, eles acabam fazendo determinadas coisas para tentar buscar a felicidade. Agora, é necessário, em primeiro lugar, como a Fabiana falou, você querer ter a consciência, porque a responsabilidade de ser feliz ou não, de sofrer ou não, é sua, é de cada um. Por isso, agradeço a quem está nos escutando pela web rádio, agradeço a você que está nos vendo a cores ao vivo pelo Facebook Live. E para encerrar, para quem está na rádio, vamos ver se na próxima a gente consegue colocar música também no Facebook Live de encerramento e de abertura, né? Porque é uma coisa que por enquanto está na rádio. Então, a você que está na rádio... Só para eu encerrar, diga. Vamos trocar, em vez de o meu sofrimento favorito, coloque na sua vida meu aprendizado favorito. Transforme esse momento de sofrimento no seu maior aprendizado, naquilo que mais fez você ser melhor para si e para o mundo. Um beijo enorme. A gente espera vocês quarta-feira que vem. Até lá. 15 horas, no mesmo horário. O que você acha? Web rádio, entre aspas. Pode ser, né? Vamos pensar. Gostei desse nome. Abraço. Até mais.